Oi, gente, como é que estamos todos? Sou eu, Celso Yamamoto, respondendo aqui a alguns comentários que são enviados para a gente poder falar sobre acupuntura. E hoje eu vou estar respondendo a esse comentário feito por Maluz, acho que é assim, né, que se fala o seu nome. Que tipo de exames de laboratório temos que fazer para confirmar a enfermidade nos órgãos? Esse comentário foi feito através de um vídeo, né, que eu falava sobre o exame da língua, né, onde eu associo o exame da língua ao estudo dos 5 elementos, então a interpretação do que é observado no exame da língua, né, que é um exame clássico dentro da medicina chinesa, mas como é que a gente interpreta esses dados dentro dos 5 elementos? Então eu estava falando principalmente de um sinal que é muito frequente, que são as marcas de dentes localizadas nas laterais da língua. Então a Maluz fez esse comentário aqui. Vou responder a esse comentário, antes de mais nada, né, pedir para vocês fazer o que eu de sempre. Pedir para vocês darem like para esse vídeo. Então se você ainda não deu o seu like, aproveite agora. É só clicar no botãozinho gostei. Lembrar que isso daí faz com que o YouTube observe a relevância, a importância que vocês dão para assistir esse material que eu coloco para vocês. Assine o canal, ative o sininho, né? Sempre que tiver vídeos novos eu vou estar colocando aqui para vocês. E dê uma olhada lá no site shenlong.com.br, onde tem cursos online, tem o Clube de Estudo de Acupuntura disponível para vocês aprenderem cada vez mais acupuntura, tá? Um material onde eu me aprofundo em diversos temas. Agradecer, inclusive, desde já o pessoal que já está adquirindo o curso online de acupuntura, que ainda está em promoção, gente. Tá? Tem um pessoal que ainda está pedindo para eu deixar na promoção. Começou lá naquela Black Friday, mas tem um pessoal pedindo para deixar numa promoção, então vou estar deixando ela. Tá? Tem um pessoal que está falando assim, agora não dá, segura a promoção. Então eu tô segurando a promoção, tá ok? Mas é o seguinte, medicina chinesa, antes de mais nada, acupuntura, uma coisa que é sempre dito é que não tem nada a ver com medicina ocidental. Apesar de levarem o mesmo nome, né, o mesmo título, medicina, né, a medicina aqui é entendido dentro do conceito de se cuidar da saúde do ser humano, cuidar da saúde em geral. Tá? Tem medicina veterinária também. Então, cuidar da saúde. Tá? Só que, apesar desse mesmo conceito, eles seguem caminhos diferentes. A medicina ocidental seguiu um caminho. Tá? Costumo falar que a medicina ocidental seguiu o caminho do estudo das doenças e, a partir daí, então, a obtenção da cura das mesmas. Já a medicina oriental, entre elas a medicina chinesa, onde está a acupuntura, seguiu o caminho do estudo da recuperação da vitalidade. Então, ao invés de pensar assim, em dar um nome para uma doença e a partir daí, então, descobrir um tratamento para ela, a medicina chinesa não focou em procurar saber o que é a doença, tá? Mas como recuperar o estado de vitalidade plena de uma pessoa. Tá? Já por isso daí parece ser caminhos iguais, mas são caminhos diferentes. Tá? Por isso que no conselho de medicina chinesa, o mais importante não é saber dar um nome à doença que a pessoa está apresentando, se bem que é isso que o pessoal que estuda acupuntura dentro de um conceito de síndromes acaba fazendo, né? Dar um nome, tá? Afinal das contas, o que o paciente está tendo? Tá? Ele tem síndrome de tal coisa. Tá? É a mesma coisa que falar que a pessoa está tendo uma pneumonia, por exemplo. Mas na visão da acupuntura em si, a visão era muito mais até preventiva, dá então o estado de manter a vitalidade. Então a prevenção significa a manutenção da vitalidade. Antes de esperar a pessoa adoecer, o mais importante é manter a vitalidade, evitar que ela fique doente. E quando ela ficar doente, recuperar o estado de vitalidade dela. Isso já não é uma diferença muito grande na forma da perspectiva com a qual a gente vai tratar um paciente. Então, medicina chinesa não trata tanto do estudo de doença. Tá? Então, o diagnóstico de uma doença não é tão importante.
E a tua pergunta segue bem esse princípio, né? Então, que exames de laboratório eu teria que fazer para confirmar a enfermidade dos órgãos? Olha, antes de mais nada, quando eu aprendi a estudar medicina, tive um professor que me ensinou o seguinte, que através de uma boa anamnese, a gente consegue fazer um bom diagnóstico. Diagnóstico dentro da visão de medicina ocidental. Então, descobrir que doença a pessoa tem. Tá? Então, ele foca muito na parte da anamnese. Ou seja, se você fizer uma boa anamnese, tá? E a anamnese não é simplesmente perguntar quais são as suas queixas, não. É mais do que isso, é conversar com o paciente. Tá? E a partir daí, então, a partir de uma boa conversa, de uma boa entrevista, de uma boa anamnese, com os dados que você tem, seria o suficiente para você chegar ao diagnóstico. Isso, na minha vida prática, se confirmou várias vezes. E quando eu comecei a estudar acupuntura, eu percebi que na acupuntura a ideia era a mesma. Se você fizer uma boa anamnese, você pode chegar a uma boa avaliação energética, então não a um diagnóstico, mas você vai poder fazer uma boa avaliação energética do que está acontecendo com a pessoa e a partir de então ajudá-la a recuperar o seu estado de vitalidade. Então na medicina ocidental, eu pelo menos aprendi isso. Se você fizer uma boa anamnese, você consegue fazer um bom diagnóstico. Tá? E para que servem então esses exames, tipo exame de laboratório que você está falando? Eles serviriam para descartar certas opções. Tá? Então quando você faz uma anamnese, você pode chegar a diversas conclusões iniciais. Você abre aquilo que eu chamo de um leque de diagnósticos. Tá? O pessoal pode ter isso ou aquilo. Tá? Só que está na dúvida ainda. Se você continuar com uma boa anamnese, você pode fechar esse leque a ponto de conseguir fazer um diagnóstico. A pessoa tem esse problema, tem essa doença. Lembrar que eu estou falando de medicina ocidental aqui. Tá? Só que para ajudar também a fechar esse leque, uma coisa que você pode fazer é usar exames de laboratório. Tá? Como, por exemplo, exame de sangue, exame de urina, exames de imagens, raio-x, ultrassom. Isso ajuda também a fechar esse leque de possibilidades do que está acontecendo com a pessoa para chegarmos a um diagnóstico. Ou seja, o mais importante no exame de laboratório, por exemplo, não é você fazer o exame de laboratório para ter um diagnóstico, não. Ele serve para ajudar a complementar, daí então o termo, né? São exames complementares, tá? Que são utilizados. Então você vai ao médico, o médico faz uma boa anamnese, pelo menos deveria ser assim. Tá? Infelizmente, por vários motivos, tá? Sociais principalmente, volume de pessoas que são atendidos, sei que isso não é uma boa desculpa, mas infelizmente isso acontece. Tá? A anamnese acaba sendo muito limitada, quando na verdade deveria ser bem mais abrangente, deveria ser a parte inicial e principal. Tá? De uma consulta. Então, deveria ser feita uma boa anamnese, no caso do exame médico da medicina ocidental, um exame físico também, e a partir daí, se necessário, pedirmos alguns exames, e pedir exames específicos para ajudar num diagnóstico. Tá? Porque geralmente o pessoal chega, vai fazer um monte de exame lá, o médico pede alguns exames que às vezes não tem nada a ver com a necessidade do que está acontecendo com o paciente, tá? Para ter um volume de informações que muitas vezes acabam sendo descartadas, poderiam ser mais direcionadas. Tá? Isso de caso a caso, não é que sempre é assim, tá? Lembrar que às vezes a quantidade de exames acaba sendo necessária mesmo. Mas esses exames laboratoriais serviriam então para ajudar a complementar uma consulta, tá? Onde você vai fazer uma entrevista, uma anamnese, um exame físico. Tá? E quem vai pedir então esses exames? Tá? Dentro da medicina ocidental, dentro da acupuntura, dentro da visão da medicina chinesa, tá? A gente não usa esse recurso de exames laboratoriais. Tá? Quem pede exame de laboratorial, tá? De exames de laboratório, é o pessoal da área médica. Tá? Se você é da área médica e quiser pedir exames de laboratório para um paciente, tá? Aí você está perguntando que exames de laboratório posso usar para confirmar uma enfermidade. Aí vai depender da enfermidade
que você está analisando. Tá? Se a pessoa tem problema respiratório, por exemplo, um dos exames que você pode pedir é um raio-x de pulmão. Já se ela chega com, sei lá, uma dor na perna, tá? Um exame e não tem queixa de falta de ar, por exemplo, o exame de raio-x não é indicado, não é uma indicação. Então vai depender do que está acontecendo com a pessoa. Não existe assim os exames específicos que servem para fazer um diagnóstico. Tá? Sempre que eu pedir esse ou aquele exame de laboratório, eu vou estar usando esses dados para fechar um diagnóstico. Tá? E isso lembrar dentro da medicina ocidental. Para a medicina oriental, lembrar que a medicina oriental surgiu há mais de 6.000 anos, tá? Enquanto muitos desses exames que a gente pede hoje em dia são extremamente recentes, fazem pouco tempo até, inclusive, que eles estão dentro do rol de ferramentas que são usadas pelos médicos para ajudar, então, como um exame complementar a fechar um diagnóstico. Mas dentro da medicina oriental, tá? Dentro da acupuntura, se o paciente chega com um monte de exames, tá? Lembre-se, necessariamente você não tem que ler aqueles exames, você não tem que saber interpretar aqueles exames. Quem faz a interpretação desses dados é quem solicitou esses exames, porque pediu esses exames por algum motivo, tá? Para achar um diagnóstico. Mas dentro da acupuntura, um acupunturista não tem que saber ver um raio-x, não tem que saber ler um ultrassom, não tem que saber interpretar dados de exames de laboratório. Lembrar, quem sabe fazer isso daí é a responsabilidade de analisar esses dados é o profissional da área da medicina ocidental. Na medicina oriental nós usamos outros critérios, principalmente o que eu falo sempre para vocês é focar em uma boa anamnese. E uma boa anamnese, antes de mais nada, é uma boa conversa. Tá? Não conversa sobre a doença que a pessoa está apresentando, sobre as queixas que ela está apresentando, não. Não apenas esses dados, mas conhecer a vida da pessoa. Tá? Como ela é na vida, como ela lida com a vida, se ela dorme bem, se ela se alimenta bem, como ela se relaciona com as pessoas, ou seja, não é só a queixa, a doença, os sintomas que nos são importantes, tá? Mas o estado de vitalidade. Como é que eu vou ajudar a pessoa a recuperar a vitalidade se eu não sei como é que são os dados de vida que ela está apresentando? Então, uma boa anamnese, antes de mais nada, é uma boa conversa. É sentar com o paciente, tá? Ficar conversando, é bater papo, tá? É fofocar sobre a vida dela, tá? Eu quero conhecer essa pessoa, tá? Porque só assim eu vou poder estar analisando direitinho. Dependendo da pessoa, a gente tem que ter mais tato, mais traquejo, tá? Tem paciente adolescente, por exemplo, que não vai querer se abrir com você com muita facilidade. Pessoas do sexo feminino com um terapeuta homem pode também se fechar, tá? Não querer conversar sobre determinados assuntos. Lembrar que a anamnese é uma coisa e interrogatório é outra coisa, tá? A anamnese é um bate-papo, interrogatório, tá? É querer forçar as pessoas a falar, tá? Tudo que está acontecendo com elas. Lembrar que muitas vezes uma negativa em passar algumas informações também podem nos trazer dados muito interessantes, tá? Teve um caso bem legal de uma paciente que era feita algumas perguntas e para alguma das perguntas ela falava assim que não queria falar sobre esse assunto, eu não quero falar sobre isso, eu prefiro não falar sobre isso, tal, tá? Tudo bem. Essas negativas dela, quando foi colocado dentro dos 5 elementos, ajudou a entender muito bem o que estava acontecendo com a energia dela, tá? E me ajudou, inclusive, a pensar, bom, talvez eu deva perguntar essas mesmas perguntas, só que de jeito diferente. Como é que eu vou fazer essas perguntas para essa paciente? Então lembre-se, não existem perguntas padronizadas. Muitas vezes a gente tem que adaptar algumas perguntas para a personalidade das pessoas que a gente vai estar analisando. Tá? Literalmente, cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, não existe exame de laboratório dentro da acupuntura. Tá? Existe exame de laboratório dentro da visão da medicina ocidental.
posso associar alguns desses dados da medicina ocidental dentro da acupuntura. Alguns desses dados a gente consegue estar analisando, se encaixam dentro dessa visão da acupuntura. Outros podem bagunçar um pouquinho no coreto, um pouco na interpretação, mas você consegue estar fazendo essa interpretação sim. Então, se você é alguém dentro da área de medicina ocidental, conhece exames laboratoriais e quiser encaixar esses dados dentro da visão da medicina oriental, dentro da acupuntura, dentro do estudo dos 5 elementos, dá para você analisar alguns desses dados. Alguns, porém, ficam um pouco mais complicados em termos de análise, mas com um pouco de prática você consegue fazer isso daí direitinho sim. Tá? Agora, se você não é da área médica, não entende nada sobre o exame, não fique encucado, não se preocupe com isso, tá? Lembre-se de desenvolver a sua capacidade de analisar os dados, tá? Fazer uma boa anamnese e analisar os dados dentro dos 5 elementos da acupuntura, que isso daí é o suficiente para você fazer uma boa avaliação e aí então fazer um bom tratamento também do paciente. Tiver dúvida de como você pode fazer isso daí direitinho, você que quer trabalhar dentro da área de acupuntura, lembre-se que entrando no site shenlong.com.br, curso online de acupuntura está ainda com aquela promoção com preço especial para quem quer começar dentro dessa área. Tá? É só entrar no site e dar uma olhadinha lá ou clicar nos links que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha agregado mais informações para vocês. Nos vemos em outros. Tchau, até a próxima.